Beleza, gente, tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Josué, hoje estou aqui na tia Marlene pra gente fazer a nossa live de biscoitos e petit four, tanto doce quanto salgado, tá bom? É um prazer estar de volta aqui na tia Marlene, espero que vocês tenham passado um Natal e um Ano Novo com muita alegria, com muita felicidade, com muita saúde. E hoje a gente já começa a nossa primeira live. Lembrando que semana que vem nós temos a nossa segunda live, tá bom? Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Tia Marlene tá com endereço novo, para quem não conhece. Então, a tia Marlene tá na rua Emanuel Guedes, número 380, na região do Butantã. Se tiver dúvida, quer perguntar sobre produto, promoções, é só entrar em contato por esse WhatsApp. Deixa eu colocar assim, fica mais fácil. Sim, isso. Então, podem mandar mensagem para as meninas vão responder tudo certinho para vocês, tá bom? Nossa live vai ficar salva, como sempre, e depois que a gente terminar a nossa live, eu vou postar a receitinha com os ingredientes que eu utilizei nessa live, tá bom? Hoje a gente vai fazer duas receitinhas que podem ser feitas tanto biscoitinho como outro petit four, né? Eu vou explicar pra vocês o que significa petit four e aí a gente já produz algumas massinhas. Já tenho duas prontas, né? Uma doce e uma salgada. E daqui a pouco a gente já começa a abrir a massa para fazer as nossas preparações, tá bom? Vai chamando a galerinha que a gente já vai começar. Vou guardar aqui e a gente começa a fazer a nossa receitinha, tá bom? Bom, gente, vou colocar aqui, fica mais fácil, tá? Então vamos lá. Petit four. O que é um petit four? Vem do francês e significa pequeno forno, que na verdade ele é usado muito, esse termo é muito utilizado para coisas que você fez, por exemplo, né? Você usou o forno para fazer um pão, um biscoito, um bolo, alguma coisa, né? Uma sobremesa e você desliga ou tá na finalização já do forno e você vai colocar as rebarbas, as aparas, o que sobrou para fazer uma coisa pequenininha para que seja reaproveitado o forno. Então, petit four é isso. Dá para fazer biscoito, dá para fazer mil folhas, dá para fazer madeleines, dá para fazer mini macarrons, dá para fazer mini carolinas, mini eclair, dá para você brincar à vontade, tá? Hoje eu vou fazer duas bases, uma doce e uma salgada de biscoito, que eu posso fazer em formato, né? Por exemplo, aqui na salgada eu vou fazer na forminha de mini pão de mel e dá pra gente colocar, por exemplo, um patezinho, uma caponata, uma sardela, enfim, dá pra brincar à vontade. Eu posso fazer meio em formato de barquinho e colocar uma salada de batata, posso colocar um frango, um salpicão, então dá pra brincar à vontade. Pro doce eu posso fazer em formatos, né, diferentes, por exemplo, posso fazer em formato de florzinha, quadradinho, estrelinha, coraçãozinho, e aí eu posso depois banhar no chocolate, eu posso banhar no fondant, dá pra você usar a imaginação. Belezinha? Eu vou começar de trás pra frente hoje, eu vou abrir a massa, já vou começar com a massa pronta, enquanto assa eu faço a massa pra gente ver como é que é o ponto, tá bom? Então, lembrando que a receita vai ficar salva e vocês não precisam se preocupar. Aqui nessa receita eu vou começar com a doce, vou começar com a salgada, mais fácil. Então, essa massinha salgada, ela é bem simples de fazer, certo? Então aqui eu utilizei ingredientes que vocês têm em casa. Então, ó, é uma massinha temperada. Então, usei manteiga ou margarina, você que vai decidir, que a gente fala já já. Pimenta calabresa, orégano, alho desidratado. Aqui eu coloquei emulsão de queijo, mas se você não quiser usar emulsão, que eu explico pra vocês depois o que é, eu posso trocar
por queijo ralado também, sem problema nenhum. Usei farinha panko, ovo e só. Então, super, super simples, né? Para os nossos petit fours em formato de pão de mel, vou fazer 5 para mostrar para vocês. Então, tá tudo certo, a imagem tá tranquilinha, gente, vocês conseguem me ouvir? Vou pegar um pedaço da nossa massa. Importantíssimo, sempre deixar descansar essa massa pelo menos meia hora na geladeira. Se quiser fazer até de um dia pro outro, ela aguenta, sem problema nenhum, tá bom? Então, peguei a nossa massinha, ó, ela não gruda na minha mão. Vou colocar aqui dentro e vou apertar, como se fosse fazer uma massinha de tortinha mesmo, tá? Então, ó, aperto bonitinho, daqui a pouquinho eu tiro o excesso. Gente, se tiver dúvida, pode perguntar nesse momento, tá? Aí eu vou abrir esse aqui e depois eu vou abrir em formato de biscoitinho mesmo, pra gente fazer biscoitinho mesmo salgado. Então eu vou abrir bonitinho. Lembrando que essa massinha, gente, ela não serve pra fazer torta, tá? Ela é massa pra fazer biscoito. Alguém, a Delicias House, falou que como se fosse uma tortinha. Sim, só não dá pra fazer tortinha. Só pra exemplificar pra vocês que não dá pra assar com alguma coisa. Por exemplo, fazer uma quiche, por exemplo, não dá pra fazer. Mas eu posso fazer em formato de tortinha e depois de pronta colocar o recheio, no caso, né? Aí dá certinho. Então, falta só mais um. Então, gente, vou abrir aqui. Vou pegar uma faquinha para tirar o excesso e eu já abro a nossa massa para cortar em formato de biscoitinho. Deixa eu pegar uma faquinha. Gente, ó, então tiro o excesso aqui com uma faquinha. Prontinho. Aí, gente, eu vou abrir entre 2 saquinhos plásticos, mas pode ser entre papel manteiga, pode ser entre 2 tapetes de silicone, 2 folhas antiaderente. A Delicias House falou que essa massa você pode fazer 2 versões, biscoitinhos e petit four, exatamente, tá? Vamos fazer essas 2 versões neste momento. Aqui, gente, vou pegar um tapete de silicone, que é o que eu tenho aqui disponível, mas pode ser papel manteiga, folha antiaderente, o que você achar melhor. Vou deixar aqui do lado, que daqui a pouquinho eu já vou usar. Saquinho plástico, então, agora eu vou baixar aqui. Ó, todo mundo consegue ver aqui? Sim. Aí, gente, tem um produtinho que vocês vão encontrar na Tia Marlene, que tem de diversas marcas, que eu acho muito bacana para quem vai fazer biscoito, que é o nivelador. Então, ele tem 3 níveis, né? 4 níveis, então são meio que argolinhas, certo? Que eu vou encaixar no rolinho, por exemplo. Eu vou encaixar no rolinho de abrir massa ou de abrir pasta americana e ela vai ficar nessa espessura. Então, se eu quero essa espessura, eu vou usar aqui. Tem uma um pouco menor, tem um pouco menor e tem essa daqui que é a mais fina, certo? Muito fina vai ficar estranho para você
assar. Ela vai assar muito rápido e vai ficar muito quebradiça, tá? Então, vou abrir a massa aqui com o rolinho pra mostrar pra vocês. Eu quero um petit four, né? Um biscoitinho um pouquinho mais altinho. Ele não tem fermento, essa massa, tá? Então, ele não vai crescer. O que vai acontecer, ele vai ficar só um pouquinho mais alto por causa da espessura, mas também não tem problema nenhum. Se você não tiver, você pode comprar 2 réguas e colocar, por exemplo, entre entre a massa você vai colocar duas reguinhas e vai abrir. Então vai dar o mesmo resultado, tá? O legal é que você consegue ter uma exatidão na espessura do seu biscoito. Belezinha, gente? Dúvidas, perguntas? Não? Tá tranquilinho? Bom, abri a massa aqui. Então, sempre dou uma passadinha, né? Passo a mão na massinha pra ficar lisinho, certo? A Moniquinha perguntou se esse petit four é doce ou salgado. Tem as 2 versões, Moniquinha. Então, tem a versão doce e a versão salgadinha. Aí você que vai decidir. Ó, então, abri a massa, ó. Vamos cortar com o cortador. Então, eu vou cortar em formatinho quadradinho. Corto. E o legal dessa massa, gente, é que vocês podem acrescentar um monte de coisa que a gente vai fazer já já, tá bom? Gente, é uma coisa importante, eu não fiz ainda a massinha, tá? Então, eu vou fazer daqui a pouquinho. Eu tô fazendo de trás pra frente hoje, que eu preciso assar os biscoitos pra mostrar pra vocês. E os petit fours. Então, eu vou assar a massa primeiro, e aí depois a gente vai fazer a massa tudo de novo. Então, vocês estão vendo a imagem mais focada na massa primeiro, né, no corte, mas não se preocupe que eu vou fazer a massa na frente de vocês. Não dá pra enxergar. Então, ó, aí, gente, fica uma sugestão também, ó. Aqui eu tô cortando em formato quadradinho, como se fosse a base de um canapé. Então, aqui eu poderia pôr, depois de assado, um patezinho, né? Um patezinho de ricota, um patezinho de azeitona, enfim. Mas, se você quiser fazer estilo biscoitinho, eu posso pegar um cortador menor que ele e cortar. Vou pegar o de coração, fica mais fácil. Bom. No doce vai ficar melhor, porque como esse aqui tem especiarias e pimenta e outras coisinhas, fica com, ó, não fica bonitinho. Então, eu vou fazer com o doce pra mostrar pra vocês, tá? Então, feito isso, o que eu posso fazer, gente? Então, eu posso pegar... Eu já respondo todo mundo, tá, gente? O pessoal tá perguntando de espessura, tudo certinho, eu já respondo. Aqui eu tô de cabeça baixa, eu não consigo responder vocês, tá? Uma sugestão. Aqui, por exemplo, eu posso polvilhar um pouquinho de água na minha massa antes de assar para colar gergelim, sal grosso, alho desidratado se você não quiser colocar na massa, ou quiser colocar só em cima, queijo parmesão ralado. Dá para vocês usarem a imaginação, caso vocês queiram fazer biscoitos. Quero fazer, por exemplo, um petit four, que esse aqui vai ser a base de um canapé, por exemplo. Aí eu faço com o... Eu faço sem o queijo, tá bom? Sem o queijo, sem o gergelim. Vou colocar aqui. Ó. Só liga pra mim, por favor. Liga pra mim. Aqui, gente, forno vai chegar em torno de 180 graus. E aí, em torno de 10, 15 minutinhos. Ó, então, nossas basezinhas. E aí, já vamos fazer a massa. Então, vou fazer essa em 2 etapas mesmo. Vou fazer a massa agora, ponho pra assar. Corto a massa doce.
Ponho pra assar, faço a massa doce. Então, vou aproveitar que ainda tem um pouco de massa, já vou abrir aqui. Gente, ó, espessura. Alguém me perguntou sobre espessura, né? Então, aqui eu vou medir em torno de meio centímetro. Vou medir em média de meio centímetro de espessura. Pensem que o que você vai fazer? Você vai fazer essa base, esse biscoitinho para um petit four. Então, tem que ser um pouco mais baixo. Meio centímetro é o ideal. Vou fazer um biscoitinho sem rechear, por exemplo. Pode ser um pouquinho mais grosso. Não tem problema nenhum. A espessura é muito pessoal. Ah, eu quero fazer um biscoito mais fino. Faça, não tem problema nenhum. Ó. Então, pré-aqueci o forno agora, né? Acabei de ligar o forno. Aí eu vou pegar um pouquinho de gergelim e vou passar na nossa massinha, tá? Que eu acho que combina bem o gergelim. Inclusive, quem não quiser fazer nesse formato quadradinho, pode cortar em tirinhas, por exemplo. E você vai ter, por exemplo, claro que não é a mesma massa, tá? Mas você vai ter tipo um grissini. Aí você passa água e gergelim. E aí você pode fazer palitinhos palitinhos salgados para comer com cerveja, né? Comer com algum patezinho de entradinha, enfim. Podem usar a imaginação. Maravilha? Então, feito isso... Deixa eu colocar aqui. Vou pegar o gergelim. Se tiver dúvida, gente... A Delícia House perguntou se eu vou borrifar água. Sim, eu posso borrifar água, tá? Mas eu posso passar um pincelzinho com água também, se quiser passar gema ou o ovo inteiro, enfim. Ele é bem versátil, tá? Vou pegar só o gergelim pra mostrar pra vocês. Aqui, gente, eu vou fazer pincelzinho mesmo. Aqui eu tenho água. Só vou pincelar mesmo, tá? Não é nada de muita água também, pra não ultrapassar o tempo de forno. Então é só pra colar mesmo o gergelim, o parmesão, enfim. Orégano fica super legal. Quem quiser trabalhar, por exemplo, com chimichurri também fica gostoso. Então o forno já tá quentinho, já vou pôr pra assar. E aí a gente vai fazer a massa salgada pra adiantar. E aí depois a gente abre a massa doce e assa a massa doce e eu faço a massa doce com vocês. Então, ó, coloquei o gergelim. Aqui são as basezinhas que eu vou fazer pra colocar sardela, caponata, patê, enfim, o que você quiser. Forno. Agora eu vou levantar a câmera. E agora vamos fazer a massa, gente. Então, massa mega simples. Então, a base vai ser praticamente igual. A Delícias House perguntou se pode ser pesto. Por favor, fale seu nome que é mais fácil para eu falar aqui na nossa live, tá bom? Ela perguntou se pode usar pesto na nossa tortinha, né? Pode sim. Vai ficar muito gostoso. Vamos lá. Érica, pode sim, tá? Aí vocês que vão decidir o que vocês vão usar. Pra essa receitinha, gente, é uma receita muito simples. A base da doce pra salgada vai ser praticamente igual.
A grande diferença é que a doce vai açúcar e a salgada não vai. Mas aqui nós temos, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui eu tenho farinha panko, farinha de trigo. Se eu não tiver farinha panko, pode substituir por farinha de rosca, também dá certo. Orégano, pimenta calabresa seca. E aqui eu coloquei emulsão sabor queijo. O que é emulsão? A emulsão são aromas concentrados que a Mago, nossa parceira, que vocês encontram na Tia Marlene, lançaram recentemente para produzir biscoitos, coisas forneáveis, coisas geladas, porque elas resistem a altas temperaturas, tá? Então, você pode usar sem problema nenhum, que ela vai manter o aroma e o sabor ao longo do tempo, tá bom? Então, para esse caso, a gente vai usar só 3 gramas para essa receita, porque é utilizado 3 gramas para cada meio quilo de produto. Aqui eu não chego a meio quilo, mas então até meio quilo, 3 gramas ou uma tampinha de emulsão sabor queijo. Ah, não quero. Posso pôr queijo? Pode, sem problema nenhum. Até aí tá muito fácil, tá difícil, tá tranquilo. Lembrando que as proporções eu vou postar daqui a pouco, tá, gente? Deixa eu pegar uma espátula. E aí a gente vai utilizar manteiga ou margarina. Aqui ela tava gelada, então, quer dizer, estava gelada com o calor que tá. Ela já deve ter dado uma amolecida. Vou pegar uma espátulinha. E aí, gente, eu vou acrescentar um ovo. Então, um ovo. Mas o ovo vai ser daqui a pouquinho. Então aqui eu misturo todos esses ingredientes, né? Todos os secos, na verdade. Misturei bem, ó. Vou acrescentar a manteiga ou a margarina, se possível com 80% de gordura, tá bom? Então, se você não quer sujar a mão, não tem problema nenhum. Deixa a manteiga ou a margarina em temperatura ambiente até ela ficar ponto pomada mesmo, ponto mais pastosinho. E vou misturando com a espátula a ponto dela virar uma farofa. Então, ó, vou fazer isso só pra mostrar pra vocês. Gente, dúvidas, perguntas, esse é o momento, tá? Pode perguntar. E quem perguntou e eu não respondi, por favor, pergunte novamente, tá? Porque tava com o celular mais baixo, eu não enxerguei. Então, ó. Agora aqui, formou meio uma farofona, ó. Uma farofona. Eu gosto de fazer com a ponta dos dedos, que eu acho que fica mais prático. Fica mais rápido de você trabalhar, mas esse é o gosto. Vou acrescentar agora o ovo. Então, em torno de 50 gramas. Se você vai fazer um pouco menos da receita, só vou misturar aqui para ficar mais fácil. Pode usar só a clara ou só a gema, e você que vai decidir, tá bom? Então, ó. Agora com mãozinha tá limpa, não pode ter nojo. A Érica perguntou por que eu tô usando a farinha panko para dar crocância, tá, Érica? Então, vai ficar uma massinha mais crocante para você trabalhar, tá? Se você não quiser, porque a farinha panko ela é mais flocada, você pode trocar por farinha de rosca, tá? Que vai ficar mais fininha, né? Quase a mesma espessura que a farinha de trigo. E aí você vai ter uma massinha mais sequinha, tá bom? Porque se eu fizesse só farinha de trigo e as especiarias, né, no caso as ervas, a massa fica mais elástica, então não fica uma bolachinha crocante, diferente da doce que a gente põe o açúcar, né? O açúcar deixa docinha, deixa doce, deixa crocante. Beleza? Ó, como que a minha massa tá pronta? Primeiro não grudou mais, e aí o ponto vai ser... Eu vou pegar um pedacinho da massa, minha mão tá suja, mas não tá tão suja. Então, ó, misturo bem, quer dizer, faço uma bolinha. Grudou na minha mão? Ó, não. Então, não grudou na minha mão, eu sei que tá tranquilo. Agora eu vou fazer uma minhoquinha,
Quebrou essa minhoquinha enquanto eu... Ó, quebrou a minhoquinha enquanto eu mexia? Não, então tá no ponto certo. Esse é o ponto da nossa base de biscoitinho e petit four, tá bom? A Denise perguntou se pode fazer com farinha de milho. Pode sim, Dê. Vai ficar super gostoso. Inclusive, tá? Já fazendo a propaganda, a Mago tem a emulsão de milho verde. Então dá pra você fazer com milho, com farinha de milho ou fubá. Pode usar sem problema nenhum. Vai ficar super gostoso. E aí, por exemplo, eu posso fazer, já pensando, claro que ainda tem um bom tempo, né? Mas como o ano passa muito rápido, pensando em festa junina, eu posso fazer, por exemplo, limão com milho verde, limão siciliano com milho verde. Então, posso usar a imaginação, tá? A Érica perguntou se não tiver no ponto, o que ela vai fazer? O que ela pode fazer? Ou você vai colocar um pouco mais de água, então colheradas de água, até chegar nesse ponto que eu passo e ele não gruda na minha mão e também ele não quebra. Então esse é o ponto bacana. Ou, se for uma receita muito grande, mais ovo ou mais gema. É que vai depender muito do tamanho do ovo que você utiliza, né? Então se for um ovo muito grande, não precisa. Se, porventura, você usar um ovo pequeno, usa mais ou usa água, tá? Então aqui, gente, ó. Massinha, eu deixo ela sempre nessa espessura mesmo, que daí ela esfria mais rápido. E eu posso congelar essa massa sem assar, tá bom? Ela vai durar 90 dias, essa massinha assim, congelada, tá bom? Eu vou tirar lá nossos biscoitinhos, ver como é que já está. Que ele tá dando uma cheiradinha aqui. Já vejo, vou passar um pano aqui e a gente vai fazer a nossa massa doce. Se tiver dúvida, mande agora que eu já respondo. Gente, foi fácil, tá tranquilinho até aqui. Não tá pronto ainda o nosso biscoitinho, já virei. Então eu sempre gosto de virar a forma para que asse uniformemente, tá bom? Então vou passar só um álcool aqui e vamos falar do biscoitinho doce. A Moniquinha perguntou se a live vai ficar salva. Vai sim, tá, Moniquinha? Depois, logo que acabar a live, já vai ficar salvo e eu já posto a receitinha com todo o passo a passo pra vocês, tá bom? Então, fiquem ligadinhos, salvem, compartilhem, curtam, comentem pra vocês aí, né, vão me falando o que vocês estão achando das receitinhas, tá bom? Lembrando, gente, já fazendo uma propaganda, semana que vem, mesmo horário, mesmo na próxima sexta-feira, a gente vai fazer uma live de cinnamon roll e fatias húngaras, tá? Uma massa, 2 tipos de pães, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Perdão. Outra coisa, já estou marcando as lives de fevereiro, e aí, se vocês tiverem sugestões para mandar, mande no direct aqui da Tia Marlene, tá bom? A gente dá uma olhadinha, vê o que a gente pode fazer. Vamos fazer a nossa massinha doce? Então, aqui, gente, eu fiz uma massinha simples, é uma massa que vai açúcar, farinha, manteiga e ovo, só, nada mais. Se você quiser, no caso dessa daqui, eu coloquei pasta saborizante de baunilha, tá? Um amarelo super bonito. Ah, não, eu quero fazer de outro sabor.
Eu posso fazer de pistache, posso fazer de frutas do bosque, de banana. A Mago lançou recentemente a pasta saborizante sabor banana e caramelo e caramelo toffee. Então, dá pra vocês brincarem aí com sabores, beleza? Aqui eu já peguei o saquinho plástico, eu passei um álcool no nosso saquinho. Vou abrir a massa do mesmo jeito que eu abri o outro. Eu particularmente gosto de fazer de baunilha, porque baunilha combina com praticamente tudo, né? Então você pode deixar uma massa básica e, por exemplo, utilizar outros recheios, que ela vai combinar, né? O petit four, gente, né, segundo a tradição francesa, pode ser milfolhas, pode ser biscoitos, macarrons, tudo pequeno. Petit, pequeno, four, forno. Então, coisas que possam ser assadas, pequenas, que possam ser assadas no forno rapidamente. Tudo bem? Então, aqui também meio centímetro de diâmetro, de altura, perdão. E aí vamos cortar. Vou pegar aqui minha assadeira. Mesma coisa. Tapetinho de silicone. Ou folha antiaderente, ou papel manteiga. Papel manteiga eu gosto de untar o papel manteiga, porque o papel manteiga hoje tá difícil, né, gente? Tá bem ruinzinho o papel manteiga. A MTC, isso, Pereira, perguntou se sem a pasta pode usar o extrato. Pode sim. A hora que eu fizer a massa, eu vou mostrar pra vocês o que vocês podem utilizar, tá bom? Então, aqui, gente, eu vou cortar no formato mais maior, não existe, né? Um formato maior, que eu vou fazer algumas decorações com vocês. Então, cortei aqui. Mesma coisa, gente. Essa base pode fazer, né, a famosa basezinha para uma tortinha pequenininha para colocar uma mousse, um brigadeiro, uma geleia, né? Usar a imaginação aí. Então aqui eu cortei, vou abaixar aqui um pouquinho, ó. Cortei no formato quadradinho. E agora eu vou pegar meu cortador de coração, certo? E eu vou cortar no centro dessa massa. Então, vou ter dois. Então, vou ter o nosso biscoitinho cortadinho e o coraçãozinho. Para colocar em caixinhas, por exemplo, colocar de decoração numa mesinha, enfim. Dá para você brincar aí. O bom de biscoito é que você pode usar de diversas formas, né? Biscoito é uma massa que você consegue utilizar de diversas formas. Aqui eu cortei um pouquinho mais fino, ó, quebrou. Deixa eu pegar uma espatulinha, pera. Gente, perguntas podem fazer nesse momento. Essa massa também, tá, gente? Pode deixar na geladeira de um dia pro outro, vai ficar melhor ainda. Ou você pode congelar a massa sem assar por 3 meses. E sempre importante, faz a massa, cobre e
freezer, tá? Ou geladeira pelo menos 30 minutinhos, tá bom? Então, ficou muito grande. Deixa eu... Ó, dá pra fazer em formatinho de estrelinha. Dá pra você brincar aí usando a imaginação. E aí dentro do Petit Four, por exemplo, você tem algumas versões. Por exemplo, você tem o Petit Four glacé, que é o Petit Four banhado ou no chocolate ou passado no fondant. Então, né, glaciado. Pode ser só passado no açúcar também. Então ele também é um Petit Four. E aí você pode brincar aí com o que você achar legal. Gente, dúvidas, perguntas? Este é o momento, tá? Enquanto eu vou cortando aqui mais um pouquinho de massa. Lembrando que aqui, entre fazer essa massa e eu fazer a massa com vocês, é uma receita, tá? Então eu fiz metade, mas o tamanho é uma receita inteira que eu tô fazendo, dividido em duas partes. Rende bastante biscoito, tá? Vai render mais ou menos um meio quilo de biscoito. Eu acho que dá pra você cortar aí e colocar em latas, em caixinhas, em saquinhos herméticos e usar a imaginação. Vamos lá. Denise perguntou se pode banhar no chocolate ou usar a pasta americana para decoração. Pode usar os dois, Denise. Então, você pode usar tanto a pasta americana quanto o chocolate. Você pode banhar na cobertura fracionada ou no chocolate temperado, que vai ficar super gostoso esse biscoitinho, tá? Então, vou tirar aqui. Ó, quebrou. Nosso biscoitinho tá cheirando, nosso biscoitinho salgado. Deixa eu só pegar esse aqui, já levo esse pra lá e trago o assado pra cá. Chegou mais uma pergunta. A Marlene perguntou quanto tempo vai durar no saquinho. Se você usar um saquinho tipo Ziploc, esses saquinhos que são herméticos, você vai ter uma validade de pelo menos 60 dias, tá, Mônica? Tá, Marlene? Então eu posso ter uma validade boa. Se você usar potes, aqueles potes herméticos, vai ficar melhor ainda, tá? Você pode usar potes, vai durar em torno de 90 dias até. Depende de como você vai guardar, né? Se o lugar tá muito seco ou não. Até uns 120 dias ele aguenta, tá bom? Chegou mais perguntinha, só deixa eu ver aqui. A Denise perguntou se congelado dura 90 dias. Isso. No freezer, 90 dias congelado. Aí, pra vocês descongelarem, gente, é muito difícil. É você tirar do freezer, pôr na geladeira tipo uns 10 minutinhos. Vi que a massa começou a ficar maleável. Tá gelada, mas ela tá maleável pra abrir, pode utilizar, tá bom? Eu gosto, quando eu tenho bastante tempo, por exemplo, eu gosto de fazer essa massa, abro, como eu mostrei pra vocês, mais fina, mantenho no freezer. Precisou, eu corto e aí coloco na geladeira um pouquinho, principalmente como o ambiente tá muito quente. E aí deixo tipo uns 10 minutos no freezer, tiro e põe no forno, que daí ele mantém bonitinho o desenho, né? Então, vou só trocar agora, vou levar essa massa doce, olha que lindo, gente, pra assar, e vou pegar a nossa massinha salgada que eu acho que está pronta. Pera aí.
Mais uns 2 minutinhos tá pronta a nossa massa salgada. Tá dourando já. Eu virei nosso biscoitinho pra ficar mais douradinho dos dois lados, tá bom? A MTC Pereira, né, perguntou se o forno é pré-aquecido. Sim, pode pré-aquecer o forno em torno de 180 graus e deixa uns 5 minutinhos. Vi que tá na temperatura certa, pode colocar, vai assar mais rápido, tá bom? Vamos fazer a nossa massa, então? Ó, aqui eu tenho farinha, açúcar e manteiga. Então, 250 de farinha, 125 de açúcar, 125 de manteiga e, se precisar, clara ou ovo ou água. Você que vai ver se vai precisar, vai depender do que? Da manteiga, nesse caso, tá? Então aqui vou misturar bem. E aí que entra a história da essência, da pasta, de tudo mais. Neste momento eu posso colocar. Hoje eu vou fazer agora com frutas do bosque, que é essa pasta aqui da Mago, tá bom? Então aqui eu vou utilizar em torno de uns 15 gramas de pasta saborizante. Ah, não quero usar pasta. Alguém me perguntou sobre extrato. Pode usar o extrato de baunilha, vai usar em torno de uns 4 gramas mais ou menos. Eu quero usar essência de baunilha, em torno de uns 10 gramas. Aí eu quero fazer com limão, raspas de limão, ou emulsão de limão siciliano, de laranja, enfim. Pode usar a imaginação, tá? Então aqui, vou misturar todos esses ingredientes. E aí, por que eu falo se precisar põe a água ou o ovo? Porque vai depender da manteiga. Se a manteiga estiver mais mole, ela vai absorver a umidade mais rápido. Absorvendo a umidade mais rápido vai fazer com que a massa dê ponto mais rápido também. Então, ó, vou fazer com a mão. Só antes disso eu vou colocar a pasta de frutas do bosque. Então, eu sei que uma colherinha dessa vai pesar em torno de 10 gramas. O bom da pasta é que você já vai ter uma massinha colorida e saborizada. E se quiser pode colorir, tá, gente? Então essa massa, ela aguenta aí. Essa aqui é uma base de massa sucrê. Então, de sucrê não, perdão, de sablé. Então eu poderia fazer, por exemplo, tortinhas com ela também, tá? Então, tipo tortinha de morango, tortinha de limão. Eu posso fazer usar essa massa sem problema nenhum. O ponto vai ser a mesma coisa da massa salgada. Vou fazer a bolinha, não grudou, vou fazer a minhoquinha, quebrou, coloco mais líquido, não quebrou, tá pronta. Ó, a minha massa, ela tá pronta. A Denise perguntou se é corante líquido em pó, pode ser qualquer um dos dois, tá, Denise? A MTC perguntou se a textura fica melhor com a manteiga ou com a margarina, além do sabor. Olha, eu vou falar bem a verdade pra você. Eu só uso margarina por questões de praticidade, tá? E outra coisa, eu já peguei manteiga que na temperatura ambiente ela é uma água, ela é totalmente líquida. Então dá diferença no ponto do seu biscoito. Eu uso sempre margarina com mais gordura e seja tipo para uso geral, biscoitos, coisas assim. Porque eu sei que ela é bem firme mesmo em temperatura ambiente, então o ponto sempre vai ser melhor, tá? Então, ó, pontinho da nossa massinha. Fiz uma bolinha, não grudou. Vou fazer uma minhoquinha. Tá quebrando. Então, vou colocar uma colherada de água. Ó, uma colheradinha de água. A massa ficou com uma cor super bonita, né? A Marlene perguntou se esse saborizante é artificial. Sim, tá? Então, se você quiser colocar, por exemplo, sucos e tal, aí não dá certo para essa massa. Tem que ser
geleias, por exemplo, dá certo. Mas suco de frutas não vai dar, porque eu não tenho líquido nessa massa. Eu vou ter agora essa colherada de água, que não vai dar sabor. Se eu colocasse, por exemplo, um suco de laranja, de maracujá, nesse caso, eu teria que ser geleia. Aí sim, pode colocar a mesma quantidade da pasta saborizante. Ó, então, bolinha, minhoquinha. Opa. Não quebrou. Então, tá pronto, a massinha super bonitinha. Dá pra fazer bicolor, né, essa massa, fazer branquinha e vermelhinha. Vai ficar super bonitinho. Eu vou tirar o nosso biscoitinho salgado de lá. Vou trazer pra mostrar pra vocês como é que ficou. E eu já volto. Só um minutinho. Se tiver dúvida, a gente pode perguntar. Gente, ó, biscoitinho assado. Claro que eu vou pegar só um pra mostrar pra vocês rapidamente, ó. Tá pronto, tá assadinho, tá pronto, certo? Vou deixar esfriar totalmente. Nesse caso aqui, como eu preciso de rapidez, eu vou colocar no freezer pra esfriar rapidinho. Caso não tenha necessidade, numa grelhinha, né, numa grelha, num recipiente que tenha furinhos, por exemplo, sabe esses escorredores de legumes, de macarrão, por exemplo, de metal, dá certo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui só para esfriar, para mostrar para vocês. Pronto, gente. Voltei. Coloquei no freezer rapidinho, tá? E eu vou rechear nossa basezinha do petit four com uma sardela. Que não é difícil de fazer, tá? Quem quiser fazer essa sardela, você vai colocar na panela meio quilo de pimentão, né? Refoga com uma cebola e um alho. Deixa refogar bem, né? Com azeite e tal, até ficar bem transparente o seu pimentão, a sua cebola e o seu alho. Você vai pegar 2 latas de sardinha. Se quiser fazer uma lata de sardinha e 100 gramas de alite, vai ficar super gostoso. Bate no liquidificador tudo isso, volta para a panela, põe um pouco mais de azeite, pode pôr salsa, cebolinha, pimenta, sal e pôr para reduzir, tá bom? Esse é o ponto essa sardela, tá? Deixa esfriar totalmente para poder colocar. A MTC Pereira perguntou se há necessidade de virar os biscoitinhos na metade do tempo. Vai depender sempre do seu forno, tá? Eu dei uma viradinha porque o meu forno tá assando mais de um lado do que do outro. Mas você conhece seu forno e você vê o que fica melhor. Tudo bem? Então, gente, mais perguntas? O legal de biscoito, gente, e de petit four é que você pode usar para vários eventos, né? Você pode usar tanto para uma lembrancinha, no caso de biscoito doce, salgado,
Como entradinha, né, no caso do salgado, com outras coisas, você pode usar a imaginação aí de fácil venda. Caixinhas, latinhas, saquinhos, vender por quilo, fazer uma linha aí com a mesma massa usando outros sabores, também fica super bacana. Quem quiser passar essa massa no coco ralado, por exemplo, e pôr pra assar, tem gente que passa, depois de assado esse biscoitinho, numa calda de açúcar e água, né? Põe a mesma quantidade de açúcar e de água, põe pra ferver, depois passa nessa calda rapidinho e passa no coco ralado ou no leite em pó. Dá pra você brincar aí com o que você achar bacana aí essas receitinhas, tá? Então fica aí a dica pra vocês. Perguntas, gente, por favor. A Ediane entrou agora, seja bem-vinda. Ela falou que as dicas de milhões, obrigado, viu? Gente, ó, então lembrando, semana que vem, às 2 horas, cinnamon roll e fatias húngaras, tudo bem? Mês de fevereiro a gente vai dar uma mesclada, vou fazer 3 lives com vocês, a gente pode mesclar entre algo de face e venda e já uma pré-páscoa. Inclusive a gente postou recentemente, no caso segunda-feira a gente postou sobre pré-páscoa. Se vocês tiverem dúvida ou tiverem, né, algum comentário a fazer, comentem lá na foto, salvem, compartilhem, eu tenho certeza que vocês vão gostar, que teremos mais posts como esse, tá bom? Então não se preocupem. Preço, gente, é muito pessoal, tá? Eu particularmente não sou muito fã de falar preço pra vocês, que cada um tem uma região, cada um tem, né, um público, cada um vai usar um ingrediente, então vai diferenciar, por exemplo, uma massa com manteiga e uma massa com margarina, vai diferenciar, por exemplo, uma massa com pasta saborizante, sem pasta saborizante, então tudo isso influencia o resultado final, tá bom? Então, minha massinha de biscoito doce tá cheirando, eu vou lá dar uma olhada. A Denise falou, deu a sugestão de uma aula de sorvete caseiro, podemos pensar, tá? Então, vou anotar aqui pra falar pra Vivi. Vou pegar o nosso biscoitinho, vamos ver como é que ele tá, né? Então, só um minutinho. Gente, ó, aqui como eu não tinha uma grelha pequena pra colocar no freezer, eu coloquei uma peneira e uma tigela de inox, então já esfriou. Então ele saiu daquela consistência molinha, porque o biscoito ele vai sair molinho e vai ficar crocante depois de assado, tá bom? E aqui nossa basezinha, ó. A Marlene falou de bala de coco. Mais alguém falou alguma coisa, deixa eu ver. Próxima semana na sexta-feira, tá, gente? A nossa live. Sexta-feira às 14 horas. Então, ó. E eu não tenho a forminha, tá? Sai super, super fácil. Então, ó. Tortinha tá pronta. Certo? O que eu vou fazer agora? Minha sardela. Prontinho. Uma caponata também fica super gostoso. Então, ó.
E aí aqui, por exemplo, nos biscoitinhos, eu poderia, por exemplo, fazer um patezinho de atum, um patezinho de queijos, por exemplo, e colocar entre dois biscoitinhos. Então fazer tipo um sanduichinho, né, de patezinho, claro que depois de frio. Olha só, gente, que ideia bacana. Então aqui, coloquei a nossa... Só ajeitar aqui. A nossa sardela. Então, um pequeno forno e uma pequena mordida também, né? Então eu posso brincar, né? Fazer vários modelinhos aí. Coloco, por exemplo, uma salsinha, um raminho de alecrim, sei lá, uma decoração da sua preferência. A Denise perguntou se pode colocar frios. Pode colocar frios também, tá? Vai depender sempre do que você gosta. Se você gosta de colocar uma mistura, né, de frios, fazer só de queijo, por exemplo, faz fatia de queijo, né? Pode ser um queijo cheddar com mussarela, pode fazer diversos queijos aí sem problema nenhum, tá? Vai ficar super gostoso. Vou pegar nosso biscoitinho, tinha falado 2 minutinhos, rapidão. Eu vou trazer para mostrar para vocês. Gente, ó, assou até um pouquinho demais de um lado, do outro deu certinho. Mas, ó, biscoitinho, vocês vão perceber que ele continua... Deixa eu pegar aqui uma faquinha que fica mais fácil, ó. O biscoitinho, ele continua mole, ó. Então, continua molinho, certo? Então, ficou dourado, tá pronto, mas ele continua... Esse aqui até quebrou. Continua mole. O que vai acontecer, depois de frio, ele vai ficar crocante, ó. Então aqui eu tenho um biscoitinho frio. Deixa eu pegar aqui um biscoitinho frio, ó. Ele quebra, fica crocante, tá bom? Ele tem que deixar esfriar pra ficar crocantinho, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu poderia fazer essa base. Então deixa eu mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui. Essa base, que não tem nada. E pegar esta base que tem o coração e fazer o quê? Coloco a ganache, uma ganache, um brigadeiro, uma geleia, enfim, alguma coisa no que não tem nada, cubro com o coraçãozinho, então fica aqueles biscoitinhos vazadinhos, né, furadinhos. Tudo bem, gente? Eu vou encerrar a nossa live. Ficou alguma dúvida? As descrições, né, os ingredientes vão ficar salvos. Daqui a pouquinho a gente vai postar a receitinha, tá bom? Então não se preocupem. Quem fizer, marca aí a tia Marlene, pode me marcar, não tem problema nenhum, tá bom? Vou ficar muito feliz em ver o trabalho de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês, se cuidem e até a próxima sexta-feira, tá bom, gente? Um beijo, tchau, tchau.